Ok, estamos de volta com o Momento Saúde e hoje o nosso assunto é homeopatia. Eu converso com o Dr. Demerval da Rocha e agora, doutor, eu gostaria de saber do senhor, todas as doenças eu posso tratar com homeopatia ou não? Olha, a gente sempre diz que todos os doentes podem ser tratados com homeopatia, mas nem todas as doenças. Porque muitas vezes o paciente melhora de umas coisas, inclusive de aspectos mentais, psíquicos, né? E não melhora propriamente da sua doença. Tem doenças que são incuráveis, inclusive para a alopatia. Tem doenças que a pessoa tem que se conformar que tem que adotar um estilo de vida que ameniza os efeitos daquela doença. Mas, em princípio, assim, a homeopatia tem se mostrado muito eficiente para doenças recorrentes, tipo como rinite alérgica, bronquite, doenças que se repetem a cada tempo, né? Problemas digestivos de modo geral, a homeopatia atua muito bem. Questões neurológicas, comportamentais, mas a homeopatia não vai prometer cura para câncer, por exemplo. Né? Então a gente atua com uma honestidade. A homeopatia não é uma panaceia que vai curar tudo. Né? Certo. Então, mas para a maioria das doenças, a homeopatia ajuda muito. Doenças reumáticas, né, que são crônicas, ajuda bastante. Nós não podemos dizer que um paciente que tem diabetes tipo 1, que é dependente de insulina, o homeopata não vai jamais retirar a insulina do paciente, porque é terapia de substituição, vai ter que usar para a vida toda, né? Pessoas que operaram a glândula tireoide não vão poder ficar sem o hormônio da tireoide, isso é terapia de substituição. Então, tem que agir com responsabilidade e a gente tem que interagir com as outras especialidades, né? Ela é complementar. Pode ser complementar no caso de... Pode ser a terapêutica principal também em muitos casos, né? Então, é questão de interação, de diálogo, né? Mas a pessoa, doutor, por exemplo, eu tenho diabetes, sim, mas eu quero fazer um tratamento com homeopatia por outras situações. Sim. Eu posso fazer perfeitamente e continuar usando o medicamento para diabetes. Perfeitamente. É nesse sentido que eu me referia, que ele passa a ser complementar daí... Nesse caso, é complementar. Isso. Doutor, assim, eu coloquei que a pessoa vai continuar usando o medicamento para diabetes, por exemplo. Aí a gente entra numa questão, a questão do tratamento, o custo do tratamento para o paciente. O SUS cobre esse custo? É feito pelo SUS? Então, em Chapecó nós temos o ambulatório de homeopatia na rede pública, né? Que fica na rua 7 de setembro, lá no Centro de Referência de Especialidades de Saúde Municipal. E lá, atualmente, quem atua é só eu. Tinha outros 2 homeopatas, mas eles pediram demissão, o outro se aposentou. Então está comigo. Então é só pedir para os profissionais das unidades básicas o encaminhamento. A maioria dos profissionais concordam em encaminhar para o ambulatório de homeopatia sem custo nenhum. Inclusive o medicamento é gratuito, que a Secretaria Municipal de Saúde tem um convênio com a farmácia Bioativo, certo, e fornece gratuitamente, né? Mesmo em caso particular, o medicamento homeopático ele é muito barato, né? Costuma ser muito mais em conta do que tem. Eu tenho muitos casos de crianças que gastavam R$500 por mês com medicamentos, né? E com a homeopatia gastam 15, 20. Até porque o medicamento homeopático não é sempre que a pessoa toma um só, mas ele pode muitas vezes ser feito com um medicamento único. Tem pessoas que tomam o mesmo medicamento a vida inteira. E em fase de criança é frequente a gente mudar o medicamento, porque a criança também vai mudando a sua personalidade, o modo de agir, vai aprendendo coisas, vai se modificando. Então o medicamento também às vezes precisa ser modificado. A gente sempre tenta prescrever um medicamento só por vez, como o Hahnemann, o criador da homeopatia, fazia. A homeopatia unicista, né? Um medicamento que abranja o máximo de características da doença e características psíquicas do paciente. Doutor, o que significa para a homeopatia a cura da doença? A cura para a homeopatia tem uma noção muito diferente da medicina oficial. Né? Então, assim, nós podemos tratar um paciente com úlcera de estômago, por exemplo, né? que vai demorar bastante para fechar a úlcera, mas esse paciente pode ficar bem em vários outros aspectos. Então, é bem comum o paciente chegar para a gente, como eu me sinto bem? E você vai fazer a endoscopia, a úlcera continua lá, mas praticamente incomodando muito pouco, e o paciente melhora em vários aspectos. Então nós falamos de cura no plano dinâmico, cura no plano mental,
né? O paciente precisa melhorar de outras coisas. E nós dizemos sempre na homeopatia que a cura precisa vir de dentro para fora. Então o paciente tem que melhorar primeiro aspectos psicológicos, aspectos de interação, de comportamento, né? E por último, às vezes, melhora a doença orgânica e física. Então, não adianta você dizer que curou um paciente de uma doença se ele continua com a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de se relacionar com as pessoas, sentindo o mesmo negativismo, o mesmo pessimismo e etc. E tal. Então, esse paciente não está curado. Ele teve uma doença, teve uma síndrome clínica suprimida. Isso é diferente, né? Agora, cura também é um conceito muito ambicioso, né? Na verdade, eu digo que eu não curo ninguém. A cura vai acontecendo ao longo da vida desse paciente. A gente vai melhorando aspectos. Conforme a pessoa vai trabalhando, também vai no dia a dia lidando com o que causava perturbações. É como descascar a cebola, né? Vai tirando uma camada. Vai aparecer outra. É isso aí. Com relação à homeopatia e à medicina tradicional, doutor. Se eu usar a homeopatia por um tempo, independente do tempo, e eu quiser voltar para a medicina tradicional, eu posso voltar? Tem algum prejuízo? Sem problema nenhum. O ideal é que o paciente não tome assim, medicamento alopático e homeopático ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que isso muitas vezes não é possível, que o paciente precisa tomar o seu medicamento, né? Então deve continuar. Se desiludir com a homeopatia, porque a homeopatia não vai dar conta de tudo mesmo, pode voltar para o seu tratamento alopático normal, né? Mas a grande maioria dos pacientes homeopáticos, eles se mantêm fiéis, né, à homeopatia. A partir do momento que percebe o resultado, acaba... Exato. Se eu tiver uma patologia e que eu não vejo diferença no tratamento homeopático, então eu posso fazer o tratamento tradicional, ou uma que mesmo o senhor como homeopata diga, não, dessa aqui eu não vou dar conta, posso fazer o tratamento e depois voltar para a medicina homeopática. Com certeza, com certeza. Com relação, doutor, à prescrição da medicação, quem pode prescrever essa medicação homeopática? É só um médico? Olha, a rigor, prescrição de medicamentos é meio uma atribuição médica, mas isso é uma coisa relativa, porque a gente sabe, inclusive é legal, que farmacêuticos têm a prerrogativa de prescrever alguns medicamentos simples, né? Sem problema nenhum. Então, na homeopatia, é comum que pessoas de farmácia, que acham que têm algum entendimento, prescrevam alguma homeopatia, mas geralmente são medicamentos em potências baixas, né? Só o médico homeopata é que tem qualificação para lidar com grandes potências, ou seja, medicamentos muito diluídos. Porque, por incrível que pareça, por estranho que pareça, o medicamento muito diluído, ele passa a ser perigoso se usado em certas circunstâncias, porque ele tem um efeito muito potente. Quanto mais diluído, às vezes, mais potente é o efeito do medicamento, inclusive relacionado a sintomas mentais. Até a prescrição até tem relação também, não desprezando o conhecimento de ninguém, porque a medicação tem uma série de interações, né, doutor, que podem, e uma série de situações também que podem interferir no tratamento. Exato, você tem que prescrever e acompanhar esse paciente, né? E uma coisa que acontece muito, que é meio difícil da gente aceitar, é que tem farmacêuticos que prescrevem assim muitos medicamentos homeopáticos no mesmo frasco, sabe? Na mesma apresentação. Isso chama-se complexos homeopáticos, né? Sabe? É uma coisa que nem sempre funciona. É um tiro no escuro, né? Porque às vezes um daqueles medicamentos é o de fato que vai fazer efeito. Como não se sabe qual é, então junta-se. Isso chama-se complexos. E existe a tal da homeopatia popular, né? que tem universidades, inclusive, que dão cursos para pessoas leigas de homeopatia popular e tal. E tem outros formados em naturalismo que também prescrevem homeopatia. Mas são tudo em potência baixa que não traz, não acarreta risco assim, de malefício, né? Mas, assim, a princípio, o medicamento homeopático teria que ser prescrito por médico. Pelo menos assuntos. Mas se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no e-mail que está aparecendo na tela, ou então também com o Dr. Demerval aqui no consultório, ou então também no SUS, na rua 7 de setembro, e tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida ou qualquer outra sugestão você pode mandar também para o nosso e-mail que está aparecendo na tela, e nós vamos estar esclarecendo você. Muito obrigado, Dr. Demerval, por disponibilizar o seu tempo aí para esclarecer um pouco para nós sobre homeopatia.
e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado. Se as pessoas quiserem saber um pouco mais da homeopatia, tem esse livrinho que eu publiquei também em 2006, Emoções Cancerígenas à Luz da Homeopatia, para entender também como que as emoções provocam doenças no ser humano. Não tem mais à venda, não tem em livraria, mas tem na Biblioteca Pública Municipal, para quem tiver para leitura. Isso. Correto. Muito obrigado, doutor. E para você, obrigado pela sua audiência e até a próxima.